Bom que você está aqui para mais uma reflexão. O pecado resultou na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Desde então, Deus estabeleceu diversos meios para a humanidade voltar a se relacionar com Ele. Dentre elas, a mais efetiva é a aliança. Através da aliança, Deus pode agir por e através do ser humano, para que seus propósitos aconteçam em parceria com a humanidade. Abraão é um dos mais significantes exemplos da aliança entre Deus e o homem. É também um dos maiores exemplos de fé. Após o dilúvio, o ser humano se rebelou novamente contra Deus e a sua aliança. Após o episódio da Torre de Babel, que está em Gênesis no capítulo 11, o mundo e a aliança se encontravam mais uma vez em risco. Dessa vez, Deus chama Abraão, um homem comum. Inicialmente, Abraão responde sem hesitação ao chamado divino para abandonar a sua família e a sua terra. Ele aceitou ser guiado por Deus. Ao chegar no destino ordenado, a região se encontrava num período de fome e pobreza. Nesse contexto de provação, Abraão, sem consultar o Deus que o chamou, desvia o percurso e se direciona ao Egito. No Egito, Abraão faz de tudo para poupar a sua própria vida. Ele até entrega a sua esposa para o rei da região. Sim, este é o pai daqueles que têm fé. Na narrativa de Abraão, que se estende do capítulo 12 até o 25 do livro de Gênesis, ele é apresentado ao leitor como um ser humano falho e quebrantado, como eu e você. Entretanto, capítulos após capítulos, Abraão aprende a confiar em Deus e não apenas em si mesmo. No capítulo 15, Deus restabeleceu sua aliança com Abraão, indicando que a descendência do patriarca seria tão numerosa como as estrelas do céu. Mas como se Abraão não tinha filhos? O tempo passa e ele e sua esposa, 10 anos mais jovem, mas não tão jovem e estéril, duvidam do poder de Deus para cumprir a promessa de dar-lhes um filho. Ambos riem de Deus, em momentos e situações diferentes. Deus havia prometido uma descendência a Abraão, mas ele não revelou quando a promessa se cumpriria. E esperar, às vezes, dói. No mundo onde tudo acontece a 1000 por hora, tratar do tema da paciência é fundamental. Quanto devo esperar para me casar, para ter filhos, para preservar a minha virgindade? O tempo sempre deve respeitar princípios. Fazer a vontade de Deus e esperar a resposta é a chave do sucesso. Está na Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, nos pede o Senhor. Abraão e sua esposa Sara tentam ajudar a Deus e Abraão se deita com Agar, serva de Sarai. Deste ato surge seu filho Ismael. Deus abençoa Ismael, mas reforça a promessa de que o filho da promessa de sua descendência não viria de nenhuma ajuda humana, mas do poder divino. Deus promete que Sara teria um filho, mesmo na velhice. 14 anos depois, nasceu Isaque, quando Sara tinha 90 anos e Abrão 100 anos. Mas o nascimento de Isaque não fez cessar as provas que Abraão e a família teriam que passar. Após vacilar fortemente por 3 vezes, 2 ao mentir que sua esposa era sua irmã e uma ao ter um filho com uma serva, Abraão teve a fé testada no limite. O capítulo 22 abre com um difícil pedido divino, quando Deus diz assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Moriá é o nome dado à montanha onde Abraão teria de sacrificar seu filho. Curiosamente, este será o mesmo local onde mais tarde o templo será construído em Jerusalém. Dentro da narrativa do Antigo Testamento, o sacrifício de Isaque carrega simbolismo que vai além do ato do sacrifício, que na verdade nunca aconteceu. A imagem de um pai sacrificando o filho no altar, a imagem de um animal substituto. Mais tarde, essas imagens desaguam no sacrifício de Jesus. Todo sacrifício de animais apontava para aquele único sacrifício.
Abraão e Isaac se tornam um protótipo do que haveria de ser a maior revelação sobre a resolução do problema do pecado humano, o sacrifício do único e amado Filho de Deus. Mas por que Deus pede algo que ele não permitiria? Como Deus, ele já não sabia que Abraão seria obediente? Seria tudo um teatro? Como temos conversado aqui, Deus não toma decisões por nós. E ainda que ele conheça o futuro, ele não interfere nele. A prova de Abraão foi real e teve pelo menos 2 propósitos. O principal era mostrar a todas as pessoas que nenhum sacrifício pode ser suficientemente grande para resolver a questão do pecado. Só Deus tem a solução. Somente através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, podemos, eu e você, sermos perdoados e aceitos novamente como filhos e filhas de Deus. Só este sacrifício pode nos salvar da condenação e da morte. A prova de Abraão mostra o grande amor de Deus por nós ao dar-nos o seu único filho. A cena ensina que o Pai entregou seu filho por amor do ser humano. A segunda e importante lição é para Abraão. Ele tem a fé fortalecida ao não duvidar de Deus e, diferente de outras situações, fazer exatamente a vontade do Pai. O patriarca sai fortalecido e plenamente confiante em Deus. A narrativa de Gênesis 22 é dramática, é lenta. O leitor atento nota como nada do que Abraão faz é fácil ou tranquilo. Abraão acorda cedo, prepara os servos, corta a lenha e se prepara para a viagem. Depois de 3 dias, ao chegarem ao local indicado por Deus, Abraão vira para seus servos e pela fé diz: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não tem ideia de qual é o plano de Deus, mas sabe que a despeito do sacrifício que está prestes a acontecer, ele irá retornar com o seu filho para casa. Sua fé naquele instante cresceu. A resposta de Abraão à pergunta feita por Isaac, onde está o cordeiro para o sacrifício, mostra que Deus havia transformado o coração de Abraão. Deus proverá para si mesmo o sacrifício, responde Abraão. No fim de tudo, Deus é o próprio sacrifício. Quanto a Isaac, silencioso, obedece e confia em seu pai. Exemplo de Jesus, que silencioso e obediente confiou totalmente no Pai. Mas diferente de Isaac, Cristo morre de forma assustadora, pregado numa cruz. Após anos aprendendo a deixar de se preocupar apenas com a sua sobrevivência, Abraão finalmente entende sua responsabilidade diante das nações e diante dos seus vizinhos. Pouco a pouco, Abraão descobre que ele não está no controle dos planos de salvação divinos, como no caso do nascimento de Ismael. Agora maduro, ele é provado por Deus para que entenda que o Senhor é fiel às suas promessas. Ao mesmo tempo, Abraão vislumbra a realidade de sua fé. Deus provê o sacrifício. Como sempre, é Ele quem nos dá tudo. Deus provê o sacrifício substituto através de um cordeiro em Gênesis 22 e mais tarde o sacrifício substituto para a humanidade na vida e na morte de Jesus Cristo. Essa história, esse teste, também serve para que todos entendam o que passa no coração de um pai prestes a sacrificar seu próprio filho. O que antes parecia ser um teste cruel, se tornou um dos maiores convites de Deus para o ser humano. O convite para entender o que passa no coração de Deus ao sacrificar seu filho pelo pecado da humanidade. João 3,16 traz um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que resume bem esse sentimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é, amor. Esta é a mensagem principal e a resposta que deve ser concedida às pessoas que estão à nossa volta. O amor, sempre o amor.